Pronto. Ok, essa é a primeira questão. A maioria dos alunos acertaram, até porque essas questões que eu estou colocando, a maioria são questões que já tem na internet. Mas por que, professora, que a senhora está botando questões que já tem na internet? Para a gente perceber que o que já caiu no Enem, ou que já caiu em outros vestibulares, não é tão difícil quanto a gente pensa. Eu vou falar, quem quiser interromper ou fazer pergunta no meio, pode fazer. Sendo que essas questões, eu vou dar um macete em cada uma delas, como é que a gente vai fazer para nunca errar. Essa questão eu não lembro se já foi do Enem ou foi de outra instituição, mas já caiu. Então, a molécula da gasolina, acho que lá no final da aula, peraí, tem outro aluno querendo entrar. A molécula da gasolina, lá na aula a gente até comentou, a molécula da gasolina, geralmente ela tem 8 carbonos. Tanto pode vir como um octano, ou seja, vai ser um hidrocarboneto simples, com 8 ligações, né? A gente viu que quando é A, só ligação simples. Mas ela pode estar na forma de isooctano. Que isooctano é quando vai ter uma estrutura com ramificação, que também tem na tarefa, a gente vai ver. Geralmente, quando eles adulteram a gasolina, não é necessário colocar água para alterar a gasolina. Às vezes, quem tiver com o som ligado, tá chiando aqui. Ixi, Maria. Quem tiver com o som ligado, meu filho, desligue que tá chiando que isso aqui. Deixa eu olhar aqui esse chat, estão dizendo aqui. Topzera, arrasou, tá tomando banho. O que é isso? Sou eu? Quem é a pessoa? Menina, Nelson, tem cada uma. Olha, então vamos ver aqui uma coisa. Sim, quando a gasolina é adulterada, às vezes eles diminuem a quantidade de carbono que tem na cadeia e vê se fica com a função parecida. Ah, eu diminuí um carbono nessa gasolina e estou vendo que está dando certo. Aparentemente está dando certo, mas com o tempo a gente vai ver que consome tão rápido que você fica botando gasolina com mais frequência na sua moto, no seu carro, e você acha que aquele posto realmente está com a gasolina adulterada. Tem gente que acha que é porque colocou água, mas a gente tem que lembrar que água não mistura com gasolina. Às vezes colocam água no álcool para poder misturar a gasolina. Em resumo, está dizendo aqui, o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarboneto, né? Carbono com hidrogênio. Aí, qual a fórmula molecular do octano? Primeiro ponto para a gente não ficar nervoso. Já sei que octa vem de 8. Ah, o que é que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui uma canetinha, não estou nem enxergando. E cadê as canetinhas? Fica aqui embaixo. Não está aparecendo, não. Só um instante. Eu não acredito, não, que as canetinhas não estão aparecendo. Estou super chateada. Não está aparecendo as canetinhas, não. Vou fazer aqui no papel. Primeira coisa que eu faço, se é octa e é só tem ligação simples, eu coloco 8 carbonos um atrás do outro. Faço desse jeito, isso na prova mesmo, olha. Boto 8 carbonos um atrás do outro. Se tá me dizendo que é aí só é ligação simples, aí eu saio fazendo um tracinho entre eles. Depois que eu terminei com um tracinho, aí eu vou me lembrar que a professora disse que carbono faz até quantas ligações? Não faz até 4. Então, esse primeiro aqui da ponta só tem uma. Se formar 4, falta quantas para ele? Falta 3. Aí eu venho aqui, outro aluno entrando. Vixe, como vocês estão bonitos hoje. Venho nos primeiros carbonos, tanto no primeiro da ponta, quanto no último da ponta. Eu vou completar com 3, ó. Se eu sei que octano, fiz 8 carbonos, coloquei só ligação simples entre eles. Ah, agora eu venho nessa ponta, que eu sei que só tinha uma ligação, coloco mais 3 para ele ficar com 4. E nessa outra ponta eu boto mais 3 para ficar com 4. Tá vendo que esse daqui só tem 2? Esse daqui também só tem 2 ligações. Então, todos do meio tem 2 ligações. Se tem 2, quanto é que falta para chegar em 4? Mais 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar mais 2 tracinhos em cada um desses do meio. Quando eu terminar, e vai ficar assim, ó. Cadê? Meu desenho. Peguei a folha errada.
Quando eu terminar todinho, que vai ficar assim, eu já sei que o octano tem 8 carbonos, então eu já vou eliminar a alternativa E, e já elimino a E e elimino a D. Não é assim? Eu já estou vendo que só tem 8. Aí, quantos hidrogênios vai ter? Em cada tracinho desse que ficou para cima, vai comportar um hidrogênio. Então, vou começar daqui a contar quantos hidrogênios vai ter. Eu vou botar um hidrogênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou seja, eu descobri que tem 8 carbonos e que é possível ter 8 hidrogênios. Então, a alternativa certa é a letra A. Eu ia deixar o desenho aqui, pois não apareceu a caneta agora. Em resumo, depois eu vou deixar aqui para quem entrar depois, mas eu vou logo fazer, para quem está entrando agora. Eu faço logo os 8 carbonos aqui, tá bem rapidinho que eu já deixo salvo. 6, né? 7 e 8. Então, tão tortinho. Se é octano, só ligação simples entre eles. Se cada carbono comporta 4 ligações, esse da ponta só tem uma. Então, comporta uma, mais 2, mais 3. Ele ficou com 4. Esse da ponta do mesmo jeito. Como todos do meio tem só 2, ó. Esse tem 2, esse tem 2. Então, só falta mais 2 para ficar com o quê? Com 4. Eu saio completando. Então, isso é para a gente fazer mesmo no Enem, riscar a prova. Só não pode riscar o gabarito. Não pode ter medo, não, que essas questões sempre caem e os alunos erram porque não quer abrir a molécula, porque acha que vai perder tempo abrindo e chuta. Quando eu terminar de fazer isso aí, em cada tracinho desse eu sei que comporta um hidrogênio. E a gente já contou agora que vai comportar... Eu vou entrar na alternativa aqui, né? Aí eu mando homem. Ei, não, Tá falando comigo, é? Ei, você já tá cagando de novo. Ah, nossa, tudo descontrolado. Tudo descontrolado. Pois eu, mano, desculpa. Meu filho, em nome de Jesus, você desliga o áudio? Eu estou escutando. Deixa eu só dar um stop só para fazer aqui um print. No instante eu volto. Pronto. Vou compartilhar de novo para fazer a segunda questão, senão termina tudo. Cadê o slide? Aqui. Segunda questão, mesmo jeito. Estão vendo, né, o slide? Ó. O 2-metil-pente-2N tem que fórmula molecular? Quem não estudou, dá vontade de sair correndo. Mas vamos para o macete. Eu já sei que quando termina em tio, é um radical, uma ramificação. E isso aqui vai ser a cadeia principal. Então, olha o que é que diz na minha cadeia principal. Penteno. Penteno 2 ou pente 2N. Pente. Quantos carbonos tem em pente, de pentacampeão? 5. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui e boto 5 carbonos. Ramificação eu só coloco depois. Vou fazer primeiro minha cadeia principal. 2, 3, 4, 5. Professora, se é em, eu sei que tem dupla. Onde é que vai estar essa dupla? E agora? Já está me dizendo que é 2. Esse 2, que tem pentene 2, pente 2N, é porque no carbono 2 vai ter uma dupla. Então, esse segundo carbono vai ter uma dupla aqui nele. Se me diz que só vai ter dupla no segundo carbono, o resto eu preencho com o quê? Com ligação simples. Acabou-se. Agora, antes de eu completar aquele tracinho, eu já sei que esses da ponta só tem uma ligação, então falta mais 3 para ficar com 4. Esse daqui já tem 3, então só falta o quê? 1. Esse também já tem 3, só falta quantas? 1. Esse aqui tem 2, então falta mais 2 nele para ficar com 4. E esse daqui que só tem 1, falta mais 3, porque carbono faz 4 ligações.
Terminei isso aí, agora eu vou procurar onde é que está o metil, que está me dizendo ali que tem um 2-metil. Então, o 2-metil é porque no carbono 2 vai ter um metil. Então, nesse carbono aqui, que é o 2, por que que eu sei que esse é o 2? Porque se eu começar a contar daqui, a dupla está mais próximo dessa ponta do que próxima dessa ponta aqui. Então, o carbono 2 é esse. Então, nesse carbono 2 vai ter um metil, que é um CH3. Algum aluno uma vez me perguntou, por que que o metil não é CH4? Vamos dar um zoom nisso aqui, ó, nesse carbono 2. Vamos imaginar que isso aqui é o carbono 2. Quando eu coloco o metil aqui em cima, por que que eu sei que é CH3? Porque ele já vai ter uma ligação. Então, só comporta 1, 2, 3 hidrogênios. Por isso que esse daqui vai ser um CH3, certo? Porque só vai comportar, no máximo, deixa eu apagar aqui para não se atrapalhar, 3 ligações. E aí, já está pronto minha estrutura. Acabou-se. Quantos carbonos tem? 5 na fila principal, porque é penteno, então tem 5, porém vai ter um carbono a mais que é do metil. Ó, um carbono a mais aqui do metil. Deixa eu pegar aqui um apontador. Então, vai ter 5 carbonos, com do metil 6. Eu já elimino o quê? A C, a D e a E. Pronto. Agora eu vou só contar quantos hidrogênios tem. Eu estou vendo que aqui no metil já tem 3 hidrogênios. Aí, com esse aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai ter 12 hidrogênios. Por isso que a alternativa certa é a letra A. Muita gente pegou o gabarito na internet. Pelas respostas que eu corrigi, está bem nítido que foi da internet. Mas a gente tem que entender por que que deu o gabarito. Porque são esses tipos de questões que vem caindo todo ano no Enem. Até agora, nessa primeira e segunda questão, alguém teve dúvida? Sempre fazer a cadeia principal. Depois que a cadeia principal está pronta, eu vejo quantos carbonos, quantas ligações tem no carbono, preencho com os tracinhos. Se tiver radical, no caso ramificação, eu coloco no lugar que diz o número dela, 2-metil é porque no carbono 2 tem um metil. E esse pente 2-eno é porque no segundo carbono vai ter o en, a dupla ligação. Jéssica levantou a mão, foi? Pode falar. Bom dia, professora. Professora, eu só queria avisar que ontem meu Cigedo estava com um problema, apareceu um erro. Aí disse que não estava funcionando, ainda não consegui enviar a atividade. Mas eu vou tentar hoje. Não, a atividade vai ser até dia 30. Eu até falei com o Nelson hoje de manhã, que depois eu vou editar o sistema para vocês enviarem até dia 30, quem quiser enviar. E quem não quiser enviar, nem quis enviar ainda, de toda forma vocês façam, porque vai ser atribuído ponto depois dessa atividade, tá certo? Mas eu vou deixar aberto até dia 30 para vocês fazerem. E para os alunos que eu tinha dito semana passada, na aula de eletiva, que as férias começaram dia 24, é porque no... meu Deus, aquele negócio que a gente recebe, sem ser o diário oficial, que todo dia chega, vem dizendo que é o dia 24, sendo que o governo fez uma errata, dizendo que a partir de segunda vocês vão ter férias. Então, vocês vão ficar de férias de segunda, dia 22, até a outra segunda, dia 6. Quando for no dia 7, aí começa de novo as aulas. Eu sei que vocês já estão, a maioria já está de férias o ano todo, mas assim, férias de verdade. Aí vocês vão aproveitar para fazer o que quiser, dormir mais, fazer uma atividade, revisar, quem vai fazer Enem, tá certo? Essa aqui, terceira questão. Olha, essa terceira questão fala justamente da qualidade da gasolina. A qualidade da gasolina pode ser expressa pelo seu índice de octanagem. Então, quando o pessoal do Inmetro, eles vêm fazer a medida no posto de gasolina, eles medem pela medida de octanagem, que é a porcentagem que vai ter de gasolina, que o ideal é que tenha 80% de isooctano, pelo menos, e 20% de heptano. Alguns lugares, eu disse a vocês, eles tiram o carbono para ter uma porcentagem maior de heptano. E aí isso acaba adulterando a gasolina. Então, aqui embaixo tem a imagem de um isooctano. Se fosse só um octano, ia ser igual a figura da primeira questão. Os 8 carbonos enfileirados um atrás do outro,
só com ligações simples. Nesse caso, geralmente eles nunca pedem para vocês fazerem um isoctano. Mas isso aqui é o nome dele, como se fosse o apelido, isooctano. Mas a gente tem que escolher o nome dele, que é o nome da IUPAC, que é o Sistema Internacional de Unidade. Então, a gente viu que aquilo anterior era 2-metil-pente-2N. Isso é o nome oficial. E aqui ele está com isooctano, mas ele quer que a gente descubra qual é o nome oficial do isooctano. Então, ele diz isooctano porque tem 8 carbonos, e se eu quebrar aqui no meio, vai ficar parecido um lado com o outro. Vai ficar um carbono a menos nesse caso aqui, mas vai ficar parecido. Então, sempre que tem esse isobutil, isopropil, porque se quebrar no meio do carbono que está no centro, vai dar uma estrutura semelhante para os dois lados. Então, vamos ver. Se eu fosse nomear ele, igual como a gente está estudando, pelo Sistema Internacional de Unidades, eu ia sempre primeiro, cadeia principal. Cadeia principal tem quantos carbonos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Já sei que é pente. Só tem ligação simples. Já sei que termina com o quê? Com pentano. Então, eu já vou olhar se tem alguma que não tem pentano. Todas elas estão terminando com pentano. Então, vamos procurar outra alternativa da gente descobrir a resposta. Eu começo a contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita nesse caso. Tanto no carbono 2, daqui para cá, tem ramificação, quanto no carbono 2, daqui para cá, tem ramificação. Se tivesse dupla ligação, prevalecia o lado da dupla ou da tripla. Como não tem, eu vou começar pelo lado que é mais forte, que é o lado que tem mais ramificação, que é esse daqui. Então, começa a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, eu estou vendo que tem 2 ramificações. Então, mesmo que eu não soubesse de nada, eu ia acertar essa questão. Por quê? Porque eu ia descobrir que no carbono 2 tem 2 ramificações. Eu já sei que ia ser 2, 2, alguma coisa. O carbono 2 tem 2 ramificações. E no carbono 4 tem outra. Então, cada ramificação dessa, o nome é metil. Met, porque só tem um carbono. Então, tem 3 metil. Se tem 3 metil, deixa eu pegar uma caneta que é melhor. Se tem 3 metil, ó, aqui é a minha cadeia principal. Aqui é a minha cadeia principal. Se tem 3 metil, ó, 1, 2, 3, que são as ramificações que estão por fora da minha cadeia principal, ó. Cadeia principal. Se tem 3 ramificações e são todas 3 metil, é trimetil. Então, eu já elimino a questão, a letra A, porque não fala em trimetil, a letra B, que não fala em trimetil, e a letra E fala em trimetil. Então, vamos esperar um pouquinho. Sendo que eu já descobri que tem, no carbono 2 tem 2 metil, então vai ser 2, 2, e no carbono 4 tem um metil. Então, vai ser 2, 2, 4, trimetil, e a cadeia principal, que é o quê? Pentano. Então, se a gente tivesse sabendo contar qual é o lado que começa a contar, a gente já acertaria. Quem começar a contar da esquerda para a direita ia errar, ia marcar a letra C. Mas quem começar a contar sempre do lado da dupla, do lado que tem mais ramificação, vai acertar essa questão. Então, cadeia principal, pentano, só ligação simples com 5 carbono, e vou ter 3 radicais metil, trimetil. 2 no carbono 2 e 1 no carbono 4. Não é fácil essa questão, depois que a gente para fazer devagarinho. Quem tiver dúvida, vá dizendo. Levanta a mão, ou então começa a falar. Vou para essa questão aqui. Petróleo. Todo ano cai 1 ou 2 questões de petróleo, seja de que forma for a pergunta. Então, o ano passado caiu questão de craqueamento. Essa daqui, eu acho que não foi do ano passado, não, essa. O ano passado caiu outra que envolvia craqueamento também. Sempre cai questão com petróleo. Então, vamos ver essa pergunta aqui. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo. Deixa eu afastar aqui. E larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo.
Na aula a gente viu que tanto tem aquela coluna de destilação fracionada, que vai saindo primeiro as de menores tamanho, depois as de maiores, e também a gente viu outros métodos que são que eu pego já a matéria-prima e vou ou quebrar as moléculas, ou vou unir as moléculas, ou vou reorganizar, que é a alquilação, craqueamento e a reforma. Aí ele diz assim: além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, que a gente sabe que o petróleo ele não é um composto que a gente pode reaproveitar, mas seus derivados a gente tem como reaproveitar. Então, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Alguém lembra o que eu falei na aula que era craquear? Quebrar as moléculas maiores e moléculas menores. Moléculas menores. Essa questão aqui, a gente só ficaria em dúvida entre duas alternativas. Oxente. Peraí, só um instante. Upgrade, eu cliquei aqui. Moléculas maiores. Mesmo que encerre, eu vou botar outro só para a gente encerrar, para mostrar o outro e vocês verem o gabarito depois. Então, o craquear, é craquear. Estou craqueando, estou cortando, quebrando frações maiores e menores. A gente não pode confundir craqueamento com a destilação fracionada. Na destilação fracionada, tanto vai ser por diferença de densidade, quanto de ponto de ebulição. Vai sair as menores. E por que tem composto que tem ponto de ebulição diferente de outro? Devido à interação entre as moléculas. Então, quanto mais difícil um composto é de eu quebrar, é porque mais fortes são as interações intermoleculares. Então, são coisas que às vezes a gente não entende. Por que tem composto que tem a mesma quantidade de carbono do que esse, e esse quebra mais rápido? Então, no primeiro ano, eu até expliquei aos alunos, pressão de vapor, que depois eu vou explicar a vocês na revisão do final do ano. E também tem a ver com as interações intermoleculares. Então, nesse caso, reação de oxorredução não tem nada a ver, solubilização não tem nada a ver, decantar não tem nada a ver. Aí ia ficar em dúvida entre a letra A, que é a transformações e frações de petróleo em outras menores, porque no título já está dizendo aumentar a quantidade de fração, então eu vou quebrar para formar mais. Ou separar os componentes de petróleo em função de temperatura de ebulição. Então, essa alternativa é a resposta se a pergunta fosse destilação fracionada. Como eu estou falando de craquear, então eu vou transformar frações do petróleo em outras menores. Craquear, quebrar e formar menores. Aqui no 5, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque isso aqui já tem várias reportagens na internet. Por isso que tem gente que não estuda muito para o Enem, mas lê tanta reportagem na internet que acerta as questões. Olha, diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que minimizam o impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo, que liberam hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns micro-organismos podem ser utilizados como agentes de biorremediação. Se a gente não soubesse o que era, mas olha, bio, a gente já lembra de alguma coisa de vida. Vida, a gente já vai lembrando alguma coisa que ele vai fazer que tem a ver com a vida dele. Os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar capacidade de quê? Então, quando tem vazamento, tem que ter alguma coisa para minimizar aquele vazamento. Tem que tentar recolher o máximo o petróleo que está na superfície, que tem outra questão que explica também. E uma das técnicas é usar micro-organismo. E como é que isso é feito? Então, os micro-organismos, hidrocarboneto tem carbono e hidrogênio. Então, os micro-organismos, eles conseguem captar o óleo lá do petróleo, conseguem degradar e consumir os carboidratos que eles precisam com o óleo do petróleo. E a partir do metabolismo deles, eles conseguem diminuir a quantidade de petróleo que foi derramado. Isso não é interessante e a gente às vezes não sabia disso. Então, isso aí já saiu na reportagem. Eu coloquei no próximo slide para vocês verem. Então, se eu quero diminuir a quantidade de petróleo, ele não vai excretar mais ainda petróleo solúvel, o micro-organismo, e estabilizar quimicamente os hidrocarbonetos. Que micro-organismos sabidos são esses que vão fazer uma estabilização química? Utilizar micro-organismos em seu metabolismo, que é a alternativa.
Aí aqui, diminuir a degradação abiótica. Aí a gente ia ficar em dúvida, mas se é abiótica dos hidrocarbonetos, sem vida dos hidrocarbonetos. O hidrocarboneto não vai ter nem vida para eu tentar fazer uma degradação abiótica. E transferir hidrocarboneto para níveis tróficos superiores. Podia até a gente ter uma duvidazinha. Olha aqui, essa matéria. Já faz tempo que saiu, foi em 2014. Mas saiu mostrando que as bactérias, elas ajudam a limpar a mancha de petróleo. E foi usada no Golfo do México, quando teve um derramamento. Embora seja um processo lento, eles mostraram, mas eles viram que eles jorrando na água uma quantidade muito grande de micro-organismos, com o tempo, esse petróleo ele vai sumir da superfície, porque eles vão consumindo os hidrocarbonetos, metabolizando, pegando só os hidrocarbonetos essenciais e usando para sobreviver. Então, a alternativa certa é a letra C. É uma curiosidade isso aqui, porque muita gente não sabe. Mas aí agora vocês vão ficar sabendo. Estou um pouco correndo, né? Porque já vai terminar daqui a pouquinho. Em derramamentos de óleo no mar, os produtos conhecidos como dispersantes são utilizados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado. Em resumo, quando derrama petróleo, eu vou colocar alguma coisa que ajuda a dispersar esse petróleo, certo? E diminua essa mancha de petróleo. Aí aqui está falando assim, permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha em gotículas microscópicas. Então, quando eu coloco aquele dispersante, a partir do momento que o vento e a onda vai se mexendo, aquele dispersante vai espalhando e vai conseguir desmanchar o petróleo. Estas são dispersadas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja a costa. Igual esse problema. Então, o ano passado não caiu nenhuma questão sobre aquele derramamento de petróleo que teve o ano passado, que atingiu toda a costa. Então, esse ano pode ser que caia. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse produto em casa, um estudante prepara um recipiente contendo água e gotas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Então, vocês acham que ele fazendo o experimento em casa, olha aqui o óleo, tá vendo as gotículas de óleo em água? Ele quer dispersar o óleo na água, quer que o óleo se espalhe na água e se desmanche. Vocês acham que eles vão usar azeite, vinagre, detergente, água sanitária ou sal de cozinha? Detergente. Detergente, quando a gente vai lavar, isso é questão de interpretação de texto, essa pergunta. Se a gente vai levar uma panela em casa, que tem gordura, a gente bota detergente para misturar com a água, vai formar até uma emulsãozinha, ele vai ficar esbranquiçado, para dispersar o óleo na água. Então, a alternativa certa vai ser detergente. Então, aqui está mostrando, os detergentes são substâncias que eles vão ter, tipo uma cauda e uma cabeça. Essa cauda, ela vai ser apolar, ela não mistura em água, mas vai se ajudar a misturar no óleo, tá vendo que ela prega aqui no óleo, a cauda apolar, e a parte polar, que fica na água, ela vai ficar assim por fora. Então, o detergente, ele consegue fazer com que se envolva a gotícula de óleo e ajuda a se dispersar na água. Isso é uma questão muito interessante que também pode cair. Então, a alternativa certa é detergente. Alguns alunos levantaram a mão e eu queria dizer assim que o tempo vai terminar em 2 minutos e 18. Aí eu vou mandar, eu acho que eu vou mandar para a Nelson, mandar um link só com 10 minutinhos a mais para a gente terminar. Pode ir perguntando, que é o tempo que eu vou. Jéssica e Guilherme, quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Professora, os hidrocarbonetos eles só diluem em compostos apolares, Todo hidrocarboneto é apolar, porque não forma nenhum polo elétrico. Quando eu desenhei a molécula de água no quadro, eu mostrei que mesmo quando eu desenho a molécula de água, ficam 2 elétrons livres lá no oxigênio. Isso gera polo elétrico, por isso que a água é polar. Já quando eu tenho um carbono, vamos imaginar o metano, um carbono com 4 hidrogênios ao redor. Não sobra nenhum elétron livre, não tem polo elétrico. Então, é apolar. Por isso que a gente diz, todos os hidrocarbonetos são apolares. Não misturem água.
Mas o álcool é hidrocarboneto e mistura em água, porque o álcool, ele tem um OH no final da sua estrutura. E esse OH ajuda a misturar também o álcool na água. Isso aí a gente vai ver em funções orgânicas. Tá me dizendo que só falta 1 minuto. Eu vou logo parar e mandar logo o outro link, viu? Vou mandar para a Nelson, mandar para o grupo dos representantes. Bem rapidinho, só para a gente encerrar. Porque eu disse às vezes que era de 8h50. Eu vou colocar mais 15 minutinhos. Volto já, não deixe de entrar não, que no final tem uma brincadeira do Instagram. Se por um acaso acabar, eu mando o link só para a gente encerrar. Não vai demorar muito não. Em derramamentos de óleo no mar, você está vendo que a ruma de questão que a gente está fazendo de hidrocarboneto com petróleo, isso tudo já caiu no Enem. Só para vocês terem noção, a gente colocou 10 questões, mas tem muito mais. Depois eu vou colocar uma lista daqui para segunda, só para quem quiser ir fazendo nas férias, revisar alguma coisa, e depois eu mando o gabarito, mas não vai valer nada não. Em derramamentos de óleo no mar, os produtos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão da superfície do petróleo em gotículas microscópicas. Ou seja, esses dispersantes eles vão ajudar o petróleo a se dispersar na água, para diminuir essa tensão da superfície. Estas são permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha em gotículas microscópicas. Estas são dispersadas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja a costa. Então, eles colocam dispersantes no mar, vai ajudar a dissolver o petróleo, né, com a ajuda do vento e do mar, antes que ele chegue na costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse produto em casa, um estudante preparou um recipiente contendo água e gotinhas de óleo de soja. Eu coloquei até aqui um desenho, ó. Que não está aparecendo. Há disponível apenas, em casa, o que é que ele tem? Ele quer fazer um experimento parecido, ele quer colocar um dispersante dentro desse copo de óleo com água, para assimilar o petróleo no mar, para simular. Aí em casa ele só tinha azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Qual dos materiais disponíveis vai provocar uma ação semelhante à situação descrita acima? Ou seja, qual desses constituintes vão fazer com que o petróleo se disperse na água, se desmanche na água? Vocês acham que é qual a alternativa? Vou dar uma chance, não falaram aí. Acho que é vinagre. Você acha que é vinagre? Por quê? Eu escutei isso em algum videoaula, professora. Alguma coisa sobre vinagre dissolver esse tipo de coisa. Vinagre ajuda um pouquinho porque ele é ácido, sendo que ele não ajuda a dispersar completamente. E quando a gente vai lavar uma panela em casa, que é cheia de gordura, a gente coloca o quê para lavar a panela? A gente bota gotinha de vinagre ou gotinha de detergente? Detergente. Detergente. Por que o detergente? Olha como ele é. O detergente é o que a gente chama ele, eu acho que hoje eu nem disse essa palavra. Ele vai ter 2 porções, uma porção polar e uma porção apolar. Então, ele vai ter, tanto ele vai ter a cabecinha que dissolve em água, quanto vai ter essa caldinha que ele vai ajudar a se misturar com a parte oleosa. E aí a gente diz que ele é um composto ou anfótero ou anfifílico, ou até anfipático. Começou com anfi, a gente já sabe. Compostos que têm uma porção polar e outra polar. Quando eu coloco o detergente em contato com a água e com o óleo, as cabecinhas já ficam voltadas para o lado da água, a cauda já fica virada para o lado do óleo, e vai chegar um momento que vai ter tanto sistema desse, também não disse essa palavra hoje de manhã, sistema micelar, que vai chegar um momento que o detergente começa a dissolver o óleo na água e começa a dispersar. Fica esbranquiçada. Quem é acostumado a lavar prato e coloca detergente já deve ter percebido que quando coloca o detergente na água junto com a gordura, fica meio esbranquiçado, porque ajuda a dispersar, diminui a tensão superficial, porque geralmente a água, já viu que tem mosquito que consegue pousar em cima da água? Aquilo ali porque a água, as ligações
várias moléculas de água se unem e tem uma tensão na superfície. Quando coloca o óleo em cima, o óleo fica na tensão da superfície da água, formando outra tensão superficial. E aí o detergente consegue quebrar essa tensão de superfície, certo? Diminui a tensão superficial. Em resumo, para dispersar óleo em água, que são compostos totalmente diferentes, a água é polar, porque a água forma polo elétrico, sobram elétrons livres na molécula. Já desenhei na sala, mas no final do ano a gente vai revisar. Quem tiver eu no YouTube, tem aula já explicando, os alunos do primeiro e do segundo ano. E aí, todo hidrocarboneto é apolar, não forma polo elétrico. Quando eu preencho o carbono com os 4 hidrogênios, não sobra mais elétron de qualidade nenhuma. Se não tem elétron, não transfere muita eletricidade, não forma polo elétrico, então é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. A alternativa certa é a letra C. Aqui esse link, depois vocês olhem. Eu tenho um pressentimento que vai ser uma questão desse link, em que fala tudo sobre petróleo, como é que é feito a limpeza no mar, e vocês vão ver que vai ter algumas substâncias que geralmente, aquele cheiro muito forte de petróleo, ele consegue eliminar, que são compostos que têm anel aromático, que é o benzeno, o tolueno, que é um benzeno que vai ter um metil, e o xileno, que é um anel aromático, que vai ter 2 metil. Depois a gente vê isso em funções orgânicas, mas esse link aí é bem interessante, quem quiser ler. Questão 7. Depois da questão 7, eu vou mandar outro link, só para a gente encerrar. Porque eu estou vendo que está perto de acabar aqui. O alcatrão de Hulha é uma fonte de... A gente fica, minha Nossa Senhora, como é que eu vou saber o que é um alcatrão, se eu nunca nem ouvi falar sobre isso? Então, para quem não sabe o que é um tipo de carvão mineral, que ele é produzido, eu posso dizer que é assim, formado a partir de restos de matéria orgânica, principalmente restos de planta, restos de árvore. Então, forma um carvão parecido com carvão, sendo que ele é considerado um carvão mineral, porque é a partir de restos orgânicos, de árvore e vegetais. Aí eu fico pensando, se eu não soubesse nada sobre o que era a hulha, eu ia olhar para a informação que ele me dá. Na questão, ele me dá uma imagem. Então, se eu não sei o que é hulha, eles vão deduzir que muito aluno não sabe o que é. Então, eles vão jogar algo que vocês vão desvendar. Nesse caso, jogaram uma estrutura química. Quando eu olho para essa estrutura química, eu estou vendo algo aberto ou fechado, aqui nesse central, que diz que é o alcatrão de Hulha. É um composto aberto ou fechado? Esse aqui, que é ele mesmo. Ele é aberto ou é fechado? Fechado. Ele é fechado. Quando é fechado, eu já sei que ele é acíclico ou é cíclico. Eu sei que é algo cíclico. Então, onde tem acíclico, onde tem alicíclico, onde tem alifático, que eles são praticamente sinônimos, é porque não tem nada fechado. Então, eu já sei que a letra A e a letra E não são respostas, porque eu sei que aí tem um ciclo. Então, eles são fonte de gases, são fonte de óleos? Eu não sei. Então, eles não vão fazer pergunta que vocês não saibam. Isso não é coisa que se vê muito em aula. Então, essas perguntas são perguntas que a gente tem que olhar realmente para a estrutura química e ver. Eu estou vendo que é cíclico, estou vendo que tem duplas alternadas, e estou vendo aqui que pelo benzeno, que o alcatrão de Hulha, seu composto principal é um benzeno, eu já sei que é um anel aromático. Não é? Ó, todo anel aromático, ele é o quê? Cíclico, com 6 carbonos, com duplas alternadas, ou então o ciclo com 6 carbonos e esse anel no meio. Então, eu já sei que isso aí é o que é a resposta. Ele é um composto aromático. Sempre que não souberem de nada, olhem o que eles estão mandando. Olha a imagem, olha o texto, que a resposta vai estar de acordo com o que você vê, e não com o que você acha que, será que na internet me diz que é óleo? Não, não quero saber disso. Pega a informação que eles estão dando, que vai sair daquilo ali. Então, ele é um composto aromático. Nunca confundir um ciclohexano com um anel benzeno. O ciclohexano é a mesma estrutura, mas só tem ligações simples. E o benzeno sempre vai ter duplas alternadas ou o anelzinho no meio, certo? Eu vou estar dizendo aqui que falta menos de 1 minuto. Eu vou fechar
Vou mandar um link para a Nelson para a gente concluir. Foi hoje de manhã. Geralmente, a partir dessa questão aqui, é mais ou menos 10 minutinhos, 12. Eu comecei hoje, eu acho que das 6 ou das 7 foi mais ou menos 15, então, acho que daqui a 10 minutos. Então, aqui a gente tem as frações de 1 a 4. As faixas de temperatura, então, quanto maior a temperatura, tá vendo que vai aumentando, até 260 a 350 graus, mais o composto vai ter uma cadeia maior. Então, lá em cima, até 20 graus, vai ter carbonos de 1 a 4 carbonos. Então, a partir do momento que vai aumentando a temperatura, começa a sair hidrocarbonetos de maior tamanho. Aí diz assim, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Então, essas alternativas aí, essa questão a gente tem que pensar um pouquinho. Por quê? Porque quase todas essas respostas estão corretas no sentido de que isso ocorre. As densidades maiores fazem com que a temperatura seja maior. Quanto mais ramificação tem, também a temperatura tende a ser maior. Então, como é que a gente vai saber qual é a resposta? A gente vai pensar assim, se ele está perguntando o porquê que a temperatura tem que ser mais alta para poder quebrar essas ligações e formar esse de baixo, então a gente vai ver esse ponto, o principal ponto em relação às forças intermoleculares entre elas. Então, o principal motivo, a gente já sabe que as maiores e mais densas vão estar embaixo, tudo isso a gente já sabe. Mas o que faz com que eu precise aumentar tanto a temperatura para poder conseguir quebrar essa molécula e formar essas de maior tamanho, é devido às forças intermoleculares, que são muito mais intensas quando a cadeia carbônica é maior. Certo? Então, essa questão aí dava para muito aluno errar. Porque a gente ia ficar em dúvida. Será que é porque quanto mais denso... Mas sabe por que quanto mais denso é maior a temperatura? Mas se eu tenho compostos que têm a mesma densidade parecida. O álcool tem uma densidade parecida com o da acetona, praticamente a mesma. Sendo que as interações intermoleculares entre eles é diferente. Isso aí a gente vai explicar. É um assunto também que eu explico no primeiro ano, mas a gente vai ver depois essa revisão bem direitinho, explicar por que a acetona evapora mais rápido do que a água e do que o álcool, mesmo que eles tenham a mesma massa. Então, a gente vai ver que isso são coisas que influenciam, mas tem outros pontos que são mais importantes, como as forças intermoleculares, certo? Então, quanto maior a cadeia, mais forte vai ser as interações entre as moléculas, mais difícil vai ter que quebrar. Então, com isso, eu vou precisar de aumentar muito mais a temperatura, certo? Essa questão 9. Também já caiu e também envolve petróleo. A explosão de uma plataforma de petróleo em frente à costa americana e o vazamento de cerca de mil barris de petróleo por dia no mar provocaram um desastre ambiental. Uma das estratégias utilizada pela guarda costeira para dissipar a mancha negra foi um recurso simples, fogo. Foi o que eles fizeram, tocaram fogo na mancha de petróleo, porque eles pensaram assim, tive uma ideia, eu vou queimar o petróleo, quando ele terminar de queimar, ele vai sumir, teoricamente, né, porque vai formar os gases, vai liberar, e aí não vai dar tempo o petróleo chegar na costa e poluir, como aconteceu o ano passado, né, de chegar muito petróleo e atingir a parte da praia mesmo, da areia. Porém, eles não tinham percebido que mesmo que protegesse a costa da mancha de petróleo, essa fumaça negra é tóxica. Libera muito agente tóxico, porque o petróleo ele é a base dos hidrocarbonetos, assim, de todos os derivados. Então, a partir do momento que a gente toca fogo no petróleo, ou inala muito petróleo, a gente vai absorver muita substância tóxica, certo? E aí, essa fumaça também deixa resíduo no mar e no ar. Além da poluição das águas provocadas pelo derramamento de óleo no mar, a queima de petróleo provoca a poluição atmosférica também, formando uma nuvem negra, denominada fuligem, que é proveniente da combustão. De que tipo de combustão? Então, combustão, coloquei esse desenho. Toda combustão precisa de oxigênio.
Então, todo o carro, um carro só vai, você pode morrer de botar combustível no carro. Se ele tiver num vácuo, sem oxigênio, ele não vai andar. Porque tem que entrar ar, tem que entrar oxigênio para misturar com combustível para poder o carro movimentar. Termoquímica, expliquei isso, mas vocês ainda não viram comigo, mas vamos ver tudo isso na revisão do fim do ano. Então, todo combustível, ele só sofre a explosão se tiver oxigênio. Um botijão de casa, de gás em casa, eles um dia só pode chegar a explodir se tiver a presença de muito oxigênio, né? Então, vai conseguir causar uma explosão. Então, aqui está mostrando um metano reagindo com oxigênio, olha a figura, cadê a setinha? E vai liberar CO2 e água. Então, toda combustão precisa de oxigênio para reagir com combustível, que é um hidrocarboneto, e vai liberar CO2, que é a fumaça, e vai liberar água. Às vezes a gente não vê a água, mas sai gotículas de água em combustão. Tem cano de carro, de moto, que sai até umas aguinhas, a gente fica sem saber o que é. Então, ali é a combustão. Então, eu chamo que é combustão completa. Libera dióxido de carbono, que é CO2 e água. Sendo que, muitas vezes, essa queima, ela não é completa. Às vezes é porque tem muita mistura dentro daquele combustível, outros componentes, e fazem com que aquela queima de combustível não seja pura e libera a fumaça preta, em vez daquela fumaça mais acinzentada. Então, sempre que liberar fumaça preta, não está liberando dióxido de carbono, está liberando monóxido de carbono, que é o CO, que ele é muito mais tóxico do que o CO2. Então, sempre que tem fumaça preta, a combustão dos hidrocarbonetos não está sendo completa, está sendo incompleta. Está liberando monóxido de carbono. Então, a alternativa certa dessa questão é a letra B. Não seria a letra A, porque a combustão completa não sai fumaça preta. Se eu estou falando de gasolina, se eu estou falando de petróleo, eu já sei que é hidrocarboneto. Então, eu não posso dizer que vai ser combustão de composto sulfurado, né, de composto nitrogenado. A gente está falando de composto de petróleo e hidrocarboneto. Então, vai ser uma combustão incompleta. Por quê? Porque vai formar monóxido de carbono, liberando fumaça preta. E aqui nós vamos, que não está passando, para a última questão. Que também parece ser difícil. Essa daí dá para confundir em duas, se confundir em duas alternativas. Tem alguém fazendo pergunta? Mas eu acho que eu já tinha dito, né? Que de 2 horas o Tiago vai entrar. Hoje não, mas coloquei naquele recadinho da turma. Então, vamos lá. A última questão. A estrutura a seguir apresenta a seguinte nomenclatura oficial. Então, como é que eu vou saber a nomenclatura de um composto desse? Está parecendo muito mais com a aranha. Deixa eu ver se aparece aqui a canetinha. Sempre que seja para eu nomear ou que seja para eu fazer desenho, começo sempre da cadeia principal. Então, essa é a minha cadeia principal. Tem quantos carbonos na minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já sei que tem hepte. Vai ser heptano, hepteno, heptino. Eu estou vendo que aqui tem uma ligação dupla, tá vendo? Já sei que, olha, vai ser en. Então, vai ser hepteno. Onde é que está esse hepteno? Já levantou a mão. Quer falar agora ou eu posso terminar essa parte? Foi sem querer, professora. Sim, tá bom. Então, eu disse que a gente começa a contar sempre próximo onde tem ramificação ou próximo onde tem a dupla. E se tiver dupla e ramificação? Eu escolho sempre o lado que tem dupla ou tripla, porque são mais fortes. Então, desse lado de cá, no terceiro carbono, eu tenho uma ramificação. Nesse lado de cá, no segundo, eu tenho dupla. Opa, então eu começo a contar daqui, ó. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4. Então, eu vi algumas atividades e eu vi que teve gente que se atrapalhou por causa disso aqui. Então, o que é que eu posso ver? Se no carbono 2 tem a dupla, eu já sei que é hepteno 2 ou hep2eno. No meu carbono 3, eu tenho uma ramificação. E no meu carbono 5, eu tenho uma ramificação. Então, já sei que eu vou escolher a alternativa que tem 2 hepteno e que no carbono 5 tem uma ramificação e no 3 tem outra. Qual o nome dessas ramificações? Essa ramificação aqui, ó, desse carbono 3, tem 3 carbonos.
Se fosse os três, um embaixo do outro, 3 é prop, ia ser um propil. Como os três não estão embaixo do outro, e se eu quebrar aqui no meio desse carbono, o central, né, da ramificação, vai ter duas bandas iguais, eu já sei que vai ser um isopropil. Então, já descobri prop, porque tem 3 carbonos na ramificação. Então, já descobri que é um hepteno 2 e já descobri que no carbono 3 tem um isopropil. Mesmo que eu quisesse dizer que tinha propil, não tem nenhuma alternativa que tem o nome propil, então já sei que é um isopropil. Eu já elimino a letra A, porque na letra A me diz que é 5 hepteno, 5 isopropil, e já elimino isso aqui, ó, a letra E, porque não tem nada de 3 isopropil. Porém, essa tem 3 isopropil, essa tem 3 isopropil e essa tem 3 isopropil. E todas essas 3 aqui tem 2 hepteno. Então, vou ter que desempatar aí. A 3, se eu quisesse, eu já eliminava a letra C. Por quê? Porque ramificação é dado em ordem alfabética. Sempre no final, o nome final é o nome da cadeia principal. E antes, né, o nome do radical, da ramificação, o I no alfabeto é depois do H. Então, se essa C fosse correta, esse exil tinha que vir antes do nome isopropil, porque ramificação é colocada sempre em ordem alfabética. E o H é antes do I. Então, a C, se eu soubesse disso, que eu acho que eu disse isso na aula, eu já elimino a C. Só vou ficar entre a B e a D. Aí, aqui tem C6H5. Se eu fosse dar um zoom nesse carbono 5, né, que é esse CH, olha a ramificação dele como é que ia ser. Deixa eu botar a cor diferente. Olha a ramificação dele. Ia ter 6 carbonos, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Ixi, esse C saiu pequeno, mas vocês entendem. 6. Isso aqui é como se fosse um C. Ter 6 carbonos. E ele me diz que em cada carbono, que no total tem 5 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fosse colocar os 6 carbonos um embaixo do outro, cada um só ia ter 2 hidrogênios. A gente viu que carbonos secundários, eles vão ter 2 ligações e cada um precisa de 2 hidrogênios. Lembra lá atrás que a gente viu das pontas precisando de 3 hidrogênios e o do meio eles precisam de 2? Se eu botasse 6 um embaixo do outro para formar esse hexil, eu ia errar. Por quê? Porque ia ficar faltando hidrogênio. E me diz que só tem 5 hidrogênios. Então, eu já deduzo que realmente é algo fechado, é algo cíclico. Então, provavelmente, para completar ligações, teria que ter duplas alternadas, para poder eles ficarem com as 4. Então, isso aqui eu já descobri que esse daqui é esse. Eu ia descobrir quando eu tentasse. Ia fazer o hexil, não ia dar certo, ia faltar hidrogênio, então eu ia imaginar que ia ser algo fechado. Então, geralmente, radical, quando vem C6, é quase 100% de certeza. É algo fechado. Eu agora ia ficar em dúvida se era fenil ou benzil. Então, esses radicais aí a gente não chegou a ver. Eu ia querer marcar benzil porque eu ia me lembrar de anel benzeno. Mas vai ter uma diferença. A diferença é que no benzil, esse carbono aqui, ele tinha que estar ligado a um CH2 para poder depois chegar no carbono que é da cadeia principal. Ou seja, isso aqui ia ser um benzil. Porque o benzil é derivado do tolueno, que está no petróleo. Que o tolueno é como um anel aromático com CH3. Vocês vão ver isso aí quando começar as aulas de julho. Não vão se confundir agora. Mas, em resumo, o benzil, ele tem um CH2 ligado a ele. O fenil é diretamente derivado do benzeno. O fenil, ele só vai ter isso aqui. Então, isso aqui é uma questão que é um pouquinho mais difícil, porque essas informações não é todo mundo que tem, por isso que muito aluno erra. Então, a alternativa certa vai ser a letra B, porque o fenil é um derivado do benzeno. A gente vai aprender isso bem direitinho em funções orgânicas. E o benzil, ele já é derivado de um anel benzeno ligado a um CH3, que no caso, como é derivado e está com outro, está ligado à cadeia principal, então ficaria CH2. Então, a alternativa certa da letra do 10 é a letra B.
Achei a cadeia principal, 2-hepteno, achei que no 3 tem o isopropil e achei que no carbono 5 tem o fenil. Isso aqui, ficou tudo fora de ordem, é só para vocês verem. Eu acho que alguns alunos já viram no Instagram, que eu compartilhei uma foto dessa. Vocês vão no Instagram, vai no meu Instagram, vocês vão achar um filtro que o nome é Elemento X de Bonequeiro. Bonequeiro, gente que bota banca. Sendo que ele aparece elementos químicos, tem seu número atômico, ó, o número atômico do enxofre é 16. E ainda aparece uma característica dele. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Instagram, procurar o meu Instagram de algum colega de vocês, procurar esse filtro e vão tentar fazer isso. E vocês vão escrever uma frasezinha embaixo. Por exemplo, aí o meu deu enxofre, seu cheiro é inconfundível. Por que é inconfundível? Aí, quando vocês forem publicar, vocês colocam uma frase do Google mesmo, explicando as características do enxofre, que assim a gente vai se familiarizando com os elementos da tabela periódica, vai se familiarizando com o número atômico e com as características que ele tem. Eu já coloquei essa aula na turma de vocês, em PDF, e depois vou colocar o vídeo. Vou salvar para colocar o vídeo. Alguém tem alguma dúvida? Não.